Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 5 de julho, sexta-feira. Estamos lendo aqui Provérbios, capítulo 17, verso 14. O início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Isso aqui é uma ação que o sábio está nos ensinando, uma ação que se antecipa às consequências destruidoras, ou às consequências das quais a gente perde o controle, né? A metáfora aqui é muito significativa, porque a gente já viu isso acontecer no Brasil. E a rachadura numa enorme represa, na época aqui dos sábios, represa talvez não fosse o termo usado, mas talvez reservatório de água ou dique, mas enfim, pensa em um reservatório ou represa aonde uma pequena rachadura começa. A, é aparentemente só uma rachadura, né? Então, existe diferença, né, em rachadura, frissura, esse tipo de coisa. Não pensa só num rasgadinho e tal, mas a potência ou força da água está causando ali de uma tal maneira que pode romper tudo. E aí, as águas que caem de uma vez é um estrago na cidade, nas cidades, no plural mesmo, próximas, né? Dependendo do que é esse reservatório, se for um reservatório como foi lá em Minas, então enterra pessoas vivas, né? E a água também, ela destrói, porque a força com que ela cai sobre as pessoas é tremendo. Então fica incontrolável. São consequências que ninguém conseguiu medir ou ninguém imaginava, mas achou que era só uma resposta que ele ia dar à pessoa. Resposta esta que ela merecia, inclusive. E achou que era só uma correção. E eu fiz até em nome de Jesus. Eu vou dizer para ela, eu vou dizer para ele o que ele até hoje ele não entendeu, né? Ele carrega a Bíblia, mas ainda não entendeu. Então eu vou dizer para ele, né? E aí esse dizer para ele, às vezes vira um banzé, né? Um forrobodó tão grande, né? Uma confusão tão grande que envolve mais pessoas, envolve o pastor da igreja, dependendo do que for, viram até atos ou busca jurídica, né, de direitos, busca de direitos, envolve partidarismos no meio da igreja, porque alguns vão concordar com a parte A do processo, né? Já estamos chamando aqui de processual. Outros vão tomar o partido do lado B, né? E aí vai se pipocando tantas falas e tantos ódios vão sendo levantados e as pessoas vão linkando o fato ocorrido com o passado é, é, do, do, do ofensor, do ofendido, e vão criando uma situação terrível, né? Eu lembro que num passado não tão distante, mas ainda bem que é passado, a disputa presidencial no Brasil rachou várias famílias, né? Muitas famílias deixaram de, de conversar, de se encontrar por causa de dessa questão política, né? E veio a público, portanto eu posso falar, não é nenhuma maledicência,
A própria Xuxa, que é uma figura pública que todo mundo conhece, ela lamentou publicamente. A irmã dela era bolsonarista e ficava falando as coisas do Bolsonaro e tal. Ela simplesmente deixou de atender a irmã, deixou de falar com a irmã, e a irmã veio a falecer. E ela lamentou muito, ela sentiu muito, porque por causa de uma coisa menos importante do que a relação entre irmãs, rompeu a comunicação e a irmã veio a falecer, ela não teve tempo de retomar a normalidade. Então, tem coisas que elas começam, isso a gente sabe, elas começam. E os porquês que começam, às vezes é falta de vigilância, né? Uma palavrinha que mal falada, coisas que não sentou, sabe? Olho no olho, frente a frente, para dizer para o irmão, olha, isso me ofende, isso é um problema para mim, e conversar da melhor maneira possível, né? Como começa? Começa porque muitas vezes a gente pula o caminho mais curto que Jesus ensinou, né? Se houver ofensa, vai falar com o irmão, né? Vai falar com o irmão. Às vezes, alguns falam com todo mundo, falam com os pastores, falam com outros irmãos, fala com a família, fala com o cônjuge, fala com um, fala com outro, mas não fala com quem precisa falar. Então, como começa? Eu dei aqui alguns possíveis exemplos. É assim, começa. Uma coisa que às vezes, como é que se diz, poderia ter sido resolvido de um outro jeito, né? Há sempre alternativas, há sempre possibilidades. E o silêncio é uma delas. O silêncio, às vezes, é curador, né? Cura, resolve coisas. Mas aí acontece. Bom, como começa? Eu acabei de discutir aqui essas possibilidades. Como termina, nunca sabemos. Se não houver essa, essa resolução pacífica, como o sábio está falando aqui, resolva pacificamente toda a questão. Resolve, resolve. E aí o que acontece? Quando se resolve, evita a calamidade. A não ser que a gente já se tornou a pessoa insensível que não se importa se virar um escândalo, que não se importa se gente vai deixar de congregar, né? Que não se importa se o irmão, a irmã ou a família vai passar vergonha, né? Enfim, são possibilidades. Eu estou falando aqui muito genericamente, mas só para a gente entender a sabedoria de resolver logo. Eu sempre lembro aqui as palavras de Jesus, que nós somos lentos de coração ou tardios de coração. Esse nosso retardamento nas ações, né? Esse tardio para sentir, para resolver as coisas, também está relacionado a liberar perdão, a resolver as coisas. Nós vivemos uma época onde as pessoas têm muito essa coisa de eu tenho razão, né? Porque opinião virou, parece que o tesouro pessoal, alguns, o único bem que possui é esse mesmo, a opinião, né? E ela tem que ser dada e tem que ser respeitada, e as pessoas fazem isso na internet, fora dela, mas a gente pode pensar que a gente, eu não tenho como fugir do provérbio. A gente tem que pensar de evitar coisas piores, consequências maiores, calamitosas.
Às vezes, alguém até deixa de seguir a Jesus por causa de, desculpa a expressão, por causa de besteira, por causa de coisinha que não foi resolvida. Infelizmente, a gente vive uma época, eu comecei a falar isso e me desviei. É, a gente vive uma época em que as pessoas querem reafirmar a sua opinião, esse é um problema. Mas também a gente tem muitas lideranças que evitam o confronto, né? Então, a ovelhinha lá, ofensor ou ofendido, chega lá e dá a sua versão, tal liderança fica satisfeita com uma única versão. E às vezes busca o outro lado da moeda, ouve o outro lado da história. Às vezes se satisfaz, né? E dificilmente leva as coisas para o confronto. A expressão é forte, mas é a que traz mais saúde. Trazer os irmãos, sentar juntos, deixar claro que ali não vai ter nem vencedor nem perdedor, mas que a obrigação de todos é o perdão, porque Jesus colocou para nós que a gente tem que amar inimigos. Então, é reunir, não é para fazer uma acariação e fazer o que saber a verdade e tal, e expor as pessoas. Não. É dizer, houve ofensa, houve. Então vamos nos perdoar, né? Vamos viver como se isso não tivesse acontecido, porque a gente fala muito de batalha espiritual, né? E teve época que se falou mais ainda, mas está aqui. Irai-vos, não pequeis, não deis lugar ao diabo. Então, batalha espiritual, muitas vezes, na igreja, é isso. É não resolver pequenos probleminhas, pequenas fissuras, pequenas rachaduras, né? É não querer trinca, né? Trinca, fissura e rachadura. É não querer resolver nada disso. Dá lugar ao diabo, né? Então, amados, já falei demais. Que Deus abençoe vocês e vamos vigiar, porque a não ser que você se mude para uma ilha deserta no meio do Oceano Pacífico, né? E ter lá relação só com gaivota e com os peixes do mar, a não ser que você faça isso. Caso contrário, as relações estão aí, nós somos seres sociais, nós temos que lidar com pessoas todos os dias e está na hora de amadurecermos todos nós e entendermos que isso é desafiador, mas que a gente precisa aprender a lidar com pessoas. E se a gente partir do princípio em que a gente já perdoa, seja lá qual for a ofensa, e se a gente parte do princípio que a gente ama até os inimigos e intercede por pessoas que estão falando mal de nós, que falamos bem de quem fala mal de nós, se a gente parte do princípio do amor ensinado por Jesus, a gente já ganha muito nisto, né? Então, no que depender de nós, está resolvido. Mas mesmo assim, ainda vai ter enfrentamentos, porque o outro às vezes pensa diferente, não pensa conforme o Evangelho e não tem o Evangelho no coração. Deus te abençoe a viver as relações. E elas, no que depender de você, tem que ser saudável, no que depender de você, tem que ser saudáveis as relações. E no que depender de mim e de você, nunca vai se transformar em uma calamidade, em uma contenda destruidora. Deus te abençoe. Pai querido, graças te damos, louvamos o teu nome, guarda a nossa vida, o nosso coração, a nossa língua, dá-nos sabedoria para vivermos na companhia de todos, sem desprezar ninguém, amando todos, incluindo todos, sabendo lidar com todos com amor. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém.